Criança até quantos anos que pode sair? Amor? Até 12 anos pode ir para a salinha. E só. Amém, irmãos? Deus é bom. Esperar eles irem. Amanhã volta às aulas, né? Os meus começam amanhã. Desafio. Tudo aprendizado. Aprender um monte de coisa nova. Meu Jesus, vamos orar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, normalmente a gente compartilha o mesmo que está sendo compartilhado em Goiânia, mas hoje eu quis abrir uma exceção, que nós, como igreja, temos feito alguns alvos, alguns projetos, temos trabalhado em cima de algumas questões, e eu gostaria de compartilhar a respeito disso, porque nós temos visualizado algumas coisas em Deus. Então quero trazer você para essa realidade daquilo que nós temos visualizado. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor, nós colocamos diante do Senhor Deus esse ambiente, essa palavra. Nós pedimos ao Senhor Deus que o Senhor fale conosco, que de fato possamos, Deus, ser edificados, renovados. E essa palavra venha, Pai, ao encontro, Deus, da necessidade de cada um desses irmãos. Gere vida, gere, Deus, novas expectativas, um coração aquecido, Pai, segundo o seu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o que eu preciso entender é que Deus, ele tem o seu mover. Deus, ele sempre levanta pessoas em um determinado tempo, em uma determinada geração, para um determinado propósito. E Deus, ele vai trabalhar com essas pessoas para que algo seja feito pela parte dele. Então Deus sempre vai gerar um trabalhar. Deus sempre vai mover. E às vezes aquilo que Deus está movendo, para quem está de fora, parece loucura. Quando a gente olha para Noé, quem olhava para Noé, que era de fora do mundo, né? Falava, Noé é doido, o cara está construindo um barcão desse tamanho, no meio do nada. Para quê? Isso não existe. Mas Deus estava movendo, Deus estava trabalhando com um propósito. E tem certos momentos que quando Deus move e nós olhamos para os personagens, a gente se identifica de alguma maneira. Por quê? Porque aqui nós olhamos alguns personagens que tiveram certos comportamentos que são parecidos com os nossos. E isso nos leva a crescer de acordo com isso. Normalmente eu não prego sobre comportamento, normalmente eu prego simplesmente sobre a obra de Cristo, porque eu creio que é a obra de Cristo que leva você a ter uma mudança de comportamento. Mas muitas vezes, irmãos, eu preciso olhar para aquele personagem e absorver algo de bom dele. Peraí, esse cara aqui foi bacana, o que ele fez de interessante? De onde, né, a gente pode absorver algo bom? E o que ele fez que não foi tão legal, que eu precise tirar fora? Então eu preciso entender isso. Então, desde que o povo saiu do Egito, no meio do deserto, Deus estabeleceu a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinham alguns elementos. Vou dar uma balinha para quem acertar os elementos da Arca. Aleluia! Dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná que caía do céu e tinha as tábuas da lei. Amém? Então tinham esses elementos dentro da arca. Quando tinha esses elementos dentro da arca, todos eles tinham uma representatividade.
Então a vara de Arão, ela foi colocada ali, por quê? Porque o povo questionou o sacerdócio de Arão. Então o povo questionou, será por que Arão é sacerdote? Por que é só ele? Nós também queremos ser. Então o povo questionou, o povo se rebeliou. Então no meio da rebelião do povo, Deus falou, faz o seguinte, corta 12 varas, e você vai colocar o nome das tribos na vara. Na tribo de Levi, você vai colocar o nome de Arão, e você vai colocar essas varas dentro do tabernáculo. E no outro dia você tira as varas. Quando eles tiraram as varas no outro dia, as varas estavam secas, mas a vara de Arão havia florescido, dado cacho e dado fruto. Então, a vara de Arão que floresceu, ela representava o sacerdócio, mas ela também representava a rebelião do povo, a insubmissão do povo à autoridade que Deus havia concedido. E havia ali também o maná. O maná, ele representava algo também. O maná, ele representava o suprimento de Deus, porque enquanto aquele povo esteve no deserto, ele foi suprido, o povo comia o maná. Mas em um determinado momento, aquele povo reclamou do maná. Eles falaram, tiraram a gente do Egito, onde a gente comia bem, que eles comiam pepino e cebola, para a gente morrer nesse deserto com esse pão vil. Ou seja, o maná representava o suprimento, mas por um segundo lado, o maná representava a murmuração com o suprimento de Deus. E aí a gente tem o terceiro elemento, que é as tábuas da lei. E as tábuas da lei, elas representam a nossa incapacidade de cumprir o alto padrão de Deus. Então eles pegaram esses três elementos, colocaram dentro da arca, e por cima da arca haviam 2 querubins que ficavam desse jeito, olhando para baixo. Enquanto eles olhavam para baixo, era vindo e colocava o sangue da aspersão. O animal era morto e se colocava o sangue sobre a tampa da arca. Aquela tampa era chamada de propiciatório. Então, quando os querubins, que eram guardas da presença, eles olhavam para baixo, eles não viam os elementos, eles viam os sangue. Quando via o sangue, então agora não há condenação, porque eu não estou vendo a rebelião, eu não estou vendo a murmuração, e eu não estou vendo a incapacidade de cumprir a lei, eu estou vendo o sangue. Então, se fala que em um determinado dia, Saul, com medo de perder a guerra, pega a arca e leva a arca para a frente da batalha. E ele leva essa arca e coloca na frente da batalha. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela era manifesta onde estava a arca. Onde tinha a arca, a presença de Deus era manifesta. Então Saul pega a arca e leva para a frente da guerra, como se fosse um amuleto. Ele falou, vou levar a arca, a presença de Deus vai, nós vamos vencer a guerra. Então a palavra fala que ele levou a arca, chegou lá e perderam a guerra. E eles perderam a guerra, o que aconteceu? Os inimigos levaram a arca embora. Eles levaram a arca para a terra deles. E quando chega a arca na terra deles, eles colocam a arca no templo do Deus deles, que era o Deus Dagon. Ao colocar a arca no templo do Deus deles, no outro dia o Deus Dagon, que era uma estátua, amanhece prostrado, caído ao chão. E aí eles ficam assustados, eles falam, o que é isso? Por que ele está caído? Então eles levantam o Deus novamente. No outro dia ele amanhece novamente prostrado, só que agora com as mãos quebradas e os pés quebrados. E aí eles ficam assustados novamente. Por quê? Porque diante do Senhor, todo inimigo, ele não tem poder de fazer nada. Então o que eles fazem? Eles pegam a arca, e aqui começa a nossa história. Eles arrumam um teste. Eles falam, se foi por causa dessa arca que isso tudo aconteceu, nós vamos fazer o teste e vai funcionar. Vamos arrumar 2 vacas paridas de bezerro novo. O Douglas está aqui, o Douglas mexe com casa agropecuária, ele vai saber nos falar. Vaca de bezerro novo abandona o bezerro? De jeito nenhum. Então eles botaram essa vaca num carro de boi, colocaram a arca e soltaram as vacas. E o teste era o seguinte, se essas vacas forem embora em direção a Israel, é por causa da arca. Se essas vacas ficarem aqui, não tem nada a ver, foi só uma coisa que aconteceu por coincidência. Então eles colocaram a arca e as vacas foram embora. E aí
Perdão pelo aí, né? Aí, misericórdia. Então a arca chega na casa do nosso primeiro personagem. Nosso primeiro personagem se chama Uzá. Uzá recebe a arca de Deus. Então as vacas chegaram com a arca na casa de Uzá. E Uzá agora pega a arca e coloca dentro de casa. Então a arca fica na casa de Uzá durante todo o fim do reinado do rei Saul. E sabe o que aconteceu? A arca na casa de Uzá, todo o reinado do rei Saul. O que acontece na casa de Uzá? Fala para o seu irmão aí. O que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. Ele não prosperou, nem ficou mais pobre. Ele não ficou sadio, nem doente. Nada aconteceu. Por quê? Porque ele recebeu como se fosse apenas um objeto. É algo que eu estou recebendo de qualquer maneira. Presta atenção, irmãos. A arca da aliança ficava dentro do templo, no Santo dos Santos. Era colocado o sangue da propiciação para haver a manifestação da presença. Agora, a arca está dentro da casa de Uzá, guardada no meio da sala. As crianças estão brincando. Tem gente correndo em volta da arca, esbarrando. Dona Maria passa, o espanador de pó na arca, e nada acontece. Por quê? Porque se tornou comum. Preste atenção. Pastor, o que é isso? A presença, a arca representa a presença. A presença de Deus ali, ela já não era algo que tinha peso, que tinha valor. Era algo comum. Pastor, tem jeito de eu receber a presença de qualquer maneira? Tem. Eu recebo a presença de qualquer maneira. Eu trato a presença de qualquer maneira. Às vezes eu nem sinto a presença. Eu estou num ambiente que é permeado da presença de Deus, mas eu nem percebo. Tem um irmão que está chorando. Tem um irmão que está dando glória. Mas eu estou lá, olhando para o tempo. Mexendo num trem, mexendo em outro. E aqui eu não estou aqui para te criticar. Eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua visão a respeito disso. Por quê? Porque talvez Uzá precisava de alguém chegar nele e dar uma cutucadinha, né? Falou, meu irmão, isso aí é a arca da presença. Vamos arrumar um lugar para a gente guardar ela. Vamos arrumar um lugar para a gente buscar a presença aqui. Vamos arrumar um jeito aqui para a gente ser cheio dessa glória de Deus. Porque esse negócio aqui é poderoso demais. Mas não teve ninguém. E aí acaba o reinado de Saul. Saul morre. Davi assume o trono. E quando Davi assume o trono, irmãos, eu quero falar de duas pessoas que nós precisamos nesses dias. Eu quero falar que nós precisamos de anfitrião para a célula, e nós precisamos de líder. Davi é um cara que é característica de líder, tá? A primeira coisa que Davi fala quando ele assume o reinado, ele fala o seguinte: onde que está a presença? Vamos buscar a presença. Como que nós vamos buscar essa presença? Davi suspira, ele fala: como trarei a mim a arca do Senhor? E aqui começa a zangar a história de Uzá. Uzá estava indo bem até aqui. Mas aí Davi chega e pergunta para Uzá, dona Ivete. Ele fala: e aí, como é que essa arca chegou? E Uzá conta para ele: não, ela veio num carro de boi. Tinha umas vacas puxando. E ela veio nele. O Davi fala o quê? Bacana. Arruma um carro de boi, bota a arca em cima e vamos embora. Certo? Certo, né? Só que eles botaram a arca no carro de boi, botaram o boi para puxar, e a palavra fala que aconteceu o quê? Vamos lá então? 2 Samuel capítulo 6, verso 6. Agora a gente tem alguém na mesa de som. Vocês perceberam que o som melhorou? Glória a Deus por isso. Você está aprendendo também a mexer na projeção. Você vai digitar, você conseguiu? 2 Samuel 6, 6. 2SM66. Enquanto ele projeta, eu vou ler. E chegando à eira de Nacon,
Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Saiu um negócio ali. O que aconteceu aqui? Não foi o mesmo processo? Não veio no carro de boi? Só que as pessoas do mundo, elas zombam, elas tratam de qualquer maneira, elas fazem um monte de coisa. Parece que faz e a vida toca. Mas nós que conhecemos, não é assim, porque nós conhecemos. E aí o Senhor agora vai trazendo. E aí ele vai caindo, o boi tropeçou, o trem pendeu, vai cair, ele vai lá pôr a mão. Não vou deixar cair não. E ele põe a mão. A hora que ele põe a mão, morreu. Misericórdia, pastor, o senhor prega a graça, não conta como morreu não. Sabe por que eu estou contando, irmãos? Muitas vezes na nossa vida tem coisa que precisa morrer para que a presença de Deus possa se manifestar. Tem os irmãos que eram da Assembleia, que eles ficam mais animados. Tem coisa que tem que morrer. Pastor, o que tem que morrer na minha vida? Eu não sei, eu não vim aqui para medir o que tem que morrer, não. Mas às vezes tem algo que tem que morrer. Né? Às vezes a gente tem muito esforço próprio, tem muito orgulho, tem muita vaidade. E às vezes a gente fica só correndo essas coisas, não fica massageando o ego. Não, deixa morrer logo. Para a presença de Deus vir logo, manifestar logo. Às vezes eu sou, esse dia para trás eu estava me avaliando, falei, rapaz, eu tenho tanta coisa que eu preciso melhorar para eu ser mais cheio, para eu crescer mais, para eu ter mais revelação da palavra. Por quê? Porque o Senhor ele tem mais para fazer em nós. E aqui, quando Ele permite que isso aconteça, não é que Deus queria algo ruim para Davi ou para o reino. É porque ele tinha se familiarizado. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. A arca ficou na casa deles 20 anos. Era tudo normal. Era tudo normal. Hoje você entra no Instagram, que tem de gente curtindo dos crentes, né? O crente que roda, o crente que pula, o crente que ora em línguas. O povo fala mal, por quê? Porque ficou normal falar mal de crente. Não brinca com essas coisas, porque não é normal. A presença de Deus não é normal. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele achou normal andar com Jesus. É normal a presença de Jesus. É normal os milagres. Não é. A religiosidade. O religioso ele se acostuma com o que é sagrado. Ele se acostuma com a presença. Mas eu não quero focar nesse personagem aqui não. Eu quero avançar. Ele não deveria ter segurado. Às vezes a gente segura, sabe? Eu lembro de muitas vezes ter tentado segurar a empresa. Eu fui empresário, né? Deus não queria que eu segurasse a empresa. Deus não queria que eu segurasse o emprego. Por quê? Porque Deus me queria com mais tempo para cuidar da igreja. E tinha que cair para que eu pudesse estar aqui. Mas amém. Demorei a perceber. Aí o que acontece? A arca caiu. Pode ficar em paz, eu vou acabar na hora. A arca caiu. O homem morreu. E aí eu te pergunto, quem que vai levar essa arca para casa? O que eu vou fazer com essa arca, Pedro? Já pensou? Rapaz, matou 2. Que morreu não foi só um, não. Morreu 2. Morreu Uzá e Aiô. Morreram 2. O que eu quero saber dessa arca? O que eu quero saber dessa presença? Que na verdade não tinha presença, só tinha arca. Só tinha religiosidade. Só tinha a parte dura do negócio. Eu não quero saber disso. Então, surge um cara que esse cara aqui é um cara que eu quero focar hoje. O rapaz se chama Obed-Edom. Fala para o seu irmão, servo do vermelho. Obed significa servo.
Edom significa vermelho. Vermelho refere ao sangue. Obed é servo do sangue. Então, quem que pega a arca e leva para casa? Obed, Edom. Rapaz, tá matando todo mundo. Morreu 2 ali. Vou levar para minha casa. Eu tenho menina, eu tenho mulher, eu tenho cachorro. O que eu vou fazer? Vou arrumar um quartinho e vou colocar ela lá. Ninguém entra, ninguém toca. Mas nós vamos tratar ela com cuidado. Por quê? Porque ela representa algo de Deus. E ela ainda tem poder. E aí eles trazem a arca para a casa de Obed-Edom. Irmãos, nós temos na cidade, eu estava olhando, né? Nós temos células andando pela cidade. As células são a presença. A célula hoje é a arca. Ela anda pela cidade. A célula vai. Né? Nós levamos ela. A gente reúne, a gente compartilha, a gente ministra, a gente ora. Como eu vejo os irmãos que recebem a célula na sua casa mudar de vida, prosperar. Pastor, prospera, muda de vida, muda. Por quê? Porque é a própria presença de Deus que está entrando na sua casa. E aí eu quero compartilhar com você sobre isso. Porque o que nós temos aqui? Nós temos que Obed-Edom prosperou e ficou riquíssimo. A arca ficou na casa dele por meses. Não ficou ano, não. Ficou meses. Durante alguns meses, ele recebe a arca. E alguns meses, honrando a arca, que era a presença, ele prosperou. Pastor, o cara recebeu 20, nada mudou. O outro recebeu meses e a vida mudou. Exatamente. Porque o coração determina o quanto eu recebo. Se eu tenho honra, se eu valorizo, eu recebo. Se eu não tenho, não tem como eu receber. Então Obed-Edom, ele abre a casa num momento de preocupação, de tensão, mas agora o Senhor vem e recompensa Obed-Edom. Gera vida, o povo prospera. Irmãos, os estudiosos nos contam que Obed-Edom, ele apaixonou tanto por esse negócio da arca, da presença, que depois que Davi levou a arca embora, ele foi embora junto com a arca. Ele foi trabalhar no templo, ele virou porteiro do templo para ficar perto da arca. Tanto que ele apaixonou pela presença. Pastor, por quê? Porque existe algo glorioso quando eu recebo na minha casa a presença de Deus. Então Obed-Edom, ele nada mais era do que o anfitrião da célula. O cara que recebe. O cara que conta para o vizinho. Ele fala, olha, eu vou receber na minha casa. Tem alguém especial ali hoje. Você parou para pensar? Aí, tá lá na casa lá do Douglas, né? A arca. Aí ele tá com a arca lá. O cunhado tá doente, né? Passando por um problema, enfermidade. Aí o Douglas fala para ele, eu venho aqui em casa. Tem uma arca aqui. Aí nós não vai entrar no quartinho não, mas nós ora do lado. A gente ajoelha aqui e ora junto. Você vai ver que tem uma presença diferente. Na hora que a gente orar, você sara. Aí ele vai. A hora que ele chega lá, que ora, o cara fala, rapaz, eu sarei. Aí ele conta pro outro, fala, eu fui lá, eu orei lá perto da arca e sarei. Você não quer ir lá também, não? Funciona. Aí o Gustavo vai também, né? Fala, rapaz, vou lá prosperar, porque eu estou precisando, vou levar os boletos, põe o boleto lá na parede, encosta lá, fala, oh, Deus, em nome de Jesus, me dá recurso. O Senhor abre as portas para ele e ele prospera. E daqui a pouco a cidade inteira sabe que na sua casa tem um lugar que é cheio da presença de Deus. A arca naquele tempo ela era física. Hoje a arca é a reunião dos santos. Hoje a arca é a reunião dos irmãos. Mas eu estou falando dos personagens. O primeiro personagem, quem que é? Uzá. Não valorizou a presença. Recebeu de qualquer maneira. Tem que guardar. Vou guardar, porque ninguém quer. O segundo personagem, Obed-Edom. Eu vou honrar essa presença. E quando ele honra, Deus vem e move
sobrenatural. Como é que está seu coração hoje? Ah, pastor, é porque eu apronto umas. Irmão, você pode aprontar o que você quiser, mas o dia que falar da presença, recebe essa presença com alegria. O Senhor muda a sua vida. Ah, pastor, o senhor está nem aí seu pecado? Ou não, se é pecar, peca, mas recebe a presença de Deus com alegria. O dia que alguém falar de Jesus para você, recebe com alegria. Te garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ah, pastor, mas e o meu pecado? Não. Seu pecado diante de Deus já foi perdoado. Eu não estou preocupado com ele. Estou preocupado com você valorizar essa presença. Você valorizar aquilo que tem valor para Deus. Quero ler só um texto aqui. Deixa eu achar esse texto aqui rapidinho. Não faz parte do que eu estou pregando não, mas eu gosto muito desse texto. Vou demorar a achar ele. Vou deixar para outro dia. Achei. Jó 35:2. Projeta aí Jó. Eu tenho um acentinho. Acho que esse eu vou ter que projetar. Você não vai achar ele não. Jó 35:2. Olha o que fala aqui. Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela, mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta, a ti e aos teus amigos. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justos, que lhes dá ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem, como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Então a versão, que é uma versão da linguagem de hoje, que ela ajuda a gente a entender melhor esse texto. Ela fala assim: bem, vou provar agora que você não sabe do que está falando, nem você, nem seus amigos. Olhe para o céu, dê uma boa olhada, vê aquelas nuvens lá em cima. Se você pecar, que diferença faria para Deus? Não importa quanto você pecou, fará diferença para Ele? Mesmo que você fosse bom, o que Deus ganharia com isso? Você acha que Ele depende de suas obras? Os únicos que são afetados por você ser bom ou mal são sua família, amigos e vizinhos. Pronto. Quem falou isso? Isso aqui é o próprio Cristo falando para Jó no final da história de Jó. Por quê? Porque a gente preocupa demais com o pecado. Não, irmão. Você tem que preocupar com o quanto você está valorizando a presença da arca na sua vida. É isso que tem valor. Mas vamos voltar. Mical desvalorizou, desonrou Davi. Davi chegou com a arca dançando, feliz, alegrão. Meio que expôs a nudez, né? Que tava uns vestidão, eles usavam uns vestidão, né? E aí Mical falou: ei, que é isso? Você tá... E aí o que aconteceu? Ela desprezou e ficou estéril. Pronto, falei do terceiro personagem. Não quero falar de Mical, quero falar de Davi. Fala pro seu irmão, Davi é o cara que busca a presença. Tem Obed-Edom, o cara que guarda a arca, que recebe, que honra, que valoriza, que recebe os irmãos. Mas tem Davi, o cara que está na frente, o cara que vai para a guerra, o cara que quebra a pedra, e o cara que busca, que sacrifica. O que ele sacrificou, irmãos? O dia que ele foi buscar a arca, a primeira vez ele buscou de carro de boi, deu errado. A segunda vez ele foi buscar, não tinha jeito de
buscar de carro de boi. Aí ele perguntou, como que faz? Ele foi buscar na escritura o jeito que buscava, que carregava. E ele descobriu que a cada 6 passos era necessário parar e fazer um sacrifício. Só que estava longe. E ele não sacrificava qualquer coisa, ele sacrificava um boi. A cada 6 passos que o sacerdote dava, 4 sacerdotes passaram travessa na alça dela. Então um sacerdote atrás, um de cá, outro de lá, outro de lá. 4 sacerdotes caminhavam. 2, 3, 4, 5, 6. Parou, sacrifica um boi. Matava o boi, espera o sacrifício, oferece o sacrifício. Mais 6 passos. Irmãos, de onde que saiu isso? Davi. Porque eu vou gastar o meu último recurso, mas eu vou buscar a presença. Vou gastar meu último dia, mas eu quero a presença para mim. Irmãos, eu tenho pregado, eu tenho orado, eu tenho profetizado. Nós vamos ser uma igreja de 1000 membros nessa cidade. Não é porque eu quero ter 1000 pessoas, nem cabe aqui. Ter 1000 pessoas dá trabalho para chuchu. Ter um pouquinho que nós temos já dá trabalho. Vocês acham que é fácil cuidar desse tanto de gente? Não. A gente cansa para chuchu, trabalha, corre. Não tem glória nenhuma em cuidar desses irmãos. Mas a gente tem tanta presença, a gente tem tanto evangelho queimando no coração, que eu profetizo isso porque eu quero que pessoas ouçam aquilo que Deus tem falado para nós. Que a vida delas seja transformada, porque um dia o Senhor transformou a nossa. E aqui eu desperto você, não para falar para você, você tem que se culpar do dia que você não foi, não. Mas comece a olhar com os olhos de quem busca, a buscar, a querer, a desejar, a ter um coração que diz, eu quero essa presença. Gasta um pouco mais de tempo de oração de manhã. Não tem nenhum momento melhor para você orar do que de manhã. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Ouve uma palavra. Aquece o coração. Pastor, eu estou desanimado, eu estou desmotivado. Estou meio baleado. Irmãos, confesso para você, por muitas vezes, muitas, não foram poucas, muitas vezes eu tive o farol meio baixo. Pastor, o que você fez? Fui honesto com Deus. Falava, Deus, hoje eu tô legal não. Hoje eu tô meio baleado. Tô precisando de um renovo, tô precisando de força. Aquece meu coração, para que eu te busque mais. Coloca fome, coloca sede no meu coração. Sabe o que era engraçado? Era rápido. Que você dá um passo para Deus, Ele dá um passo para você. Na hora, Deus vem e te responde. E a presença vinha. Eu chorava, eu rolava no chão, falava, meu Deus, que é isso? Mas algo que eu aprendi na minha caminhada cristã, não tem nada que me enche mais da presença do que eu declarar que eu sou perdoado, eu declarar que eu sou justo. Não tem mais condenação, porque a obra de Cristo foi completa. Eu posso levantar passando pela luta que for, pela guerra que for, pela dificuldade que estiver passando. Quando eu venho orar, eu declaro, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou amado. Ele tem bons pensamentos a meu respeito. Eu começo a declarar, meu coração se aquece. Na terça-feira, nós vamos ter um café da manhã especial aqui, com os pastores da cidade. Eu vou receber eles aqui. Marquei. Nós nunca fizemos isso. Eu decidi receber esses irmãos aqui. E aí depois nós vamos continuar fazendo aí nas outras igrejas. Porque, de alguma maneira, eu creio que nós vamos orar para que no mundo espiritual dessa cidade nós possamos avançar na salvação e para que
pessoas sejam salvas em unidade. Agora por quê? Porque eu quero que o reino cresça, que pessoas sejam alcançadas. É isso que é meu coração. Esses dias não, ontem, né? Minha sogra é muito valiosa, sabe? O dia que eu tô meio assim, ela me ajuda demais. Ela chegou em mim e ela falou, eu fico observando você, mas a Jéssica fica pro lado, tanto que vocês trabalham. Eu falei, sei lá disso. Vocês trabalham demais. Eu falei, vocês têm muito amor e muito isso e aquilo. E foi falando. Eu falei, sogra, posso ser muito honesto? Eu não vejo esse tanto de trabalho. Porque parece que é tudo alegria, é tudo diversão. Eu tô aqui todo dia e não pesa. Não é pesado todo dia eu pregar uma palavra. Irmãos, eu prego uma palavra todo dia cedo eu prego. Tá lá no grupo, não está ouvindo? Continua ouvindo. Para não. Todo dia eu prego. Quem não está ouvindo, ouça. Valoriza o tempo que eu gasto. Todo dia eu prego. É pesado? Não é pesado. Tem dia que cansa? Tem. Dou aula no cursão, dou aula no CTM. Cuido das células, cuido do discipulado dos irmãos. Mas eu não acho pesado porque eu tenho alegria. Eu quero falar para você, se envolve. O Senhor vai gerar alegria no seu coração. Pastor, não estou tendo, pede para Ele. Então hoje eu queria despertar em você 2 personagens. Eu vou te desafiar para isso. Nós estamos num momento de multiplicação de célula, né? Estou trabalhando para levantar uns líderes de célula aqui, para a célula crescer, para o negócio. A primeira coisa que eu preciso te desafiar, se a sua casa tem um espaço que cabe uma célula, fala comigo. Vamos pôr uma célula lá, vamos pôr gente lá para receber de Deus. Ah, pastor, eu quero ser líder. Amém. Fala comigo também. Eu estou precisando de gente para treinar. Que eu estou com o alvo de multiplicar mais um monte de célula até o fim do ano. Talvez você seja um desses Davi aí que vai influenciar uma geração. Para finalizar, a palavra conta que Davi, em um determinado momento da vida, estava sendo perseguido, com medo. Credo, já tem um tempão que eu estou pregando. Misericórdia, vocês estão cansados? Daniel veio assim. Né, Gustavo? Cansado? A palavra fala que Davi se escondeu numa caverna, a caverna de Adulão. Se chegaram a Davi endividados, amargurados, sem esperança. Homens que não tinham o que fazer. E aí a palavra fala que esses homens se chegaram a Davi. E a palavra fala que Davi fez eles por capitães de tropas. E Davi ensinou eles a louvar ao Senhor. Pastor, qual o fim dessa história? O fim dessa história está lá no dia que Davi morreu. No dia que Davi morreu, quando você vai ver e ler a história da morte de Davi, fala assim, estes foram os valentes de Davi. E conta a história de cada um deles. Você vê a história dos caras. Os caras têm uma história muito fera. Olha assim, eu falo, não é possível. Tem um cara lá que fala que em um dia ele se pôs no meio de uma guerra por causa de um campo de lentilha, que ele lutou tanto que a espada ficou apegada na mão dele, que ele matou mais de 1000 sozinho. Rapaz, como é que pode? É pior do que os filmes do Hollywood. Mas tinha uma unção de Deus que capacitava os caras. E eu quero falar para você, Deus ele não vai só te levantar, Ele vai te dar um monte de amargurado, angustiado, endividado, que vão andar com você, para que você transfira a mesma unção, para que eles possam se tornar homens valentes, capacitados e cheios de Deus. Esse é o processo da igreja. Eu quero te desafiar a entrar nesse barco. Não porque você é bom, porque ninguém aqui é bom. Eu não sou bom. Mas porque nós confiamos que Deus tem isso para nós. Nós somos uma igreja que crê. O Senhor nos chamou para levar vida para essa cidade. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Te peço perdão pelo horário. Eu já passei uns minutinhos. Mas eu acho que valeu a pena.
Não vou nem chamar o Douglas para cantar uma música, não. Vou terminar sem cantar uma música. Mas eu queria que você orasse. Não vou nem te chamar aqui à frente, não. É você e Deus. Sei lá que jeito você está vivendo. Talvez hoje você está precisando falar para Deus. Fala, Deus, renova meu coração. Gera essa alegria. Gera essa motivação. Essa convicção. Esse desejo. Ou então talvez você já está pensando, Senhor, me dá essa vontade de abrir a casa, de receber a célula, de cuidar dos irmãos. Senhor, que eu possa ser um líder. Senhor, eu não sei de nada, eu não conheço nada, mas eu conheço um monte de gente que está nessa situação. E eu sei que o Senhor pode me colocar como influência sobre eles. Eu estou aqui, Deus, me usa. Eu estou aqui, Deus, me levanta. Faz na minha vida. Começa a falar com o Senhor. Oh, papai querido, marca, Deus, cada coração nessa noite. A palavra fala que um dia o Senhor ungiu Davi. Demorou um tempo no processo, demorou um tempo até ele se tornar rei, mas o Senhor ungiu, o Senhor chamou e o Senhor capacitou. Por isso eu te peço, marca corações aqui hoje. Separa, Deus, para a liderança dessa cidade, para ser colocado sobre cabeças dessa cidade, para influenciar, para levar a palavra da graça, para levar unção, para quebrar cadeias, para ministrar do seu evangelho. Prepara aqueles que vão caminhar conosco. Prepara cada casa. Prepara cada líder. Prepara, o recurso. Eu coloco diante do Senhor, Deus. Eu te agradeço por cada irmão que está aqui hoje. Eu sei que o Senhor não trouxe eles aqui em vão. O Senhor trouxe eles aqui porque o Senhor tem um propósito na vida deles. Eu creio que vai se cumprir. Por isso eu declaro em nome de Jesus, sela cada coração, reaquece a chama da paixão, do chamado, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, cada um desses irmãos. Declaramos uma semana de bênção, uma semana de paz, de alegria e de abundância. Em nome de Jesus. Coloque sua mão na posição de receber. Que a bênção de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja abundante sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dá pelo menos 3 abraços. Fala pro seu irmão. Não vai embora, que nós temos ainda um momento de comunhão. Em nome de Jesus.